Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo a mais uma palestra. E o tema de hoje é um tema muito preocupante, não tem como ser diferente, a população mundial toda se preocupa com isso. E, infelizmente, em 2020 e 2021, esses números têm aumentado de forma assustadoramente, até por causa da pandemia da Covid-19. Estaremos falando sobre o suicídio. Então, nós vamos conceituar e definir os seus tipos, nós vamos mencionar as suas principais causas, nós vamos trazer algumas questões do Livro dos Espíritos referente ao tema, nós vamos trazer também algumas estatísticas da Organização Mundial de Saúde e vamos explicar o que acontece com os suicídios. Bom, definindo o que é suicídio, ele é o ato de tirar a própria vida. E aí nós temos dois tipos de suicídio. Nós temos o suicídio voluntário ou direto, que é quando a pessoa dá fim à própria vida através de tentativa e gestos suicidas. E aí nós temos que lembrar o perispírito. O perispírito, o que ele é? Ele é um modelo de organização biológica. Então, todos os órgãos que existem no perispírito existem no corpo físico. Então, automaticamente, toda lesão que você provocar no seu corpo físico, você vai estar provocando no seu perispírito. Então, dependendo do suicídio, vamos ter determinadas distonias orgânicas. Por exemplo, se você se utilizou de um membro para cometer o suicídio em encarnação passada, numa futura encarnação, você pode vir com uma mutilação desse membro. Ou você vem sem um membro, ou você vai perder esse membro ao longo da sua vida, ou ele vai vir atrofiado. Para quê? Para que você não utilize desse membro de novo para cometer o suicídio. Se eu peguei um objeto qualquer, uma arma, e dei um tiro no ouvido. Numa próxima encarnação, você poderá vir surdo. Se eu tomei alguma substância e acabei morrendo por causa dessa substância. Então, provavelmente, numa futura encarnação, você virá com algum problema nas suas cordas vocais. E nós temos os suicídios indireto ou involuntário, que são condutas que não possuem uma intenção consciente de morrer. E aí nós podemos dizer, os esportes de alta velocidade, nós podemos botar aí também os esportes radicais. Então, algumas causas do suicídio são os transtornos psicológicos, a depressão, a síndrome de burnout, uso de drogas, lícitas ou ilícitas, situações que envolvem os campos financeiro, ou é pobreza extrema, ou é o apego exagerado ao materialismo, na parte social, o bullying, na parte afetiva, quando você termina um relacionamento de paixão, na parte profissional, quando você é demitido de um emprego. As enfermidades, às vezes as pessoas não conseguem entender por que elas estão enfermas, então elas não são pacientes para poder entender aquela enfermidade. O fanatismo religioso e um item também importante é a obsessão espiritual. Nós já falamos sobre obsessão na palestra anterior. Então vamos procurar trazer aqui duas questões muito importantes do Livro dos Espíritos. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E aí a questão 952A, também do Livro dos Espíritos. Será mais ou menos culpado do que tira a própria vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há, por vezes, uma espécie de desvario que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido. Agora vamos prestar atenção nesse fechamento da resposta, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, vamos fazer um link aqui com as histórias em quadrinhos. Lembram? Homem-Aranha, Stan Lee, onde falam para o Homem-Aranha, quanto maior o poder, maior a responsabilidade? Então, e aí nós lembramos de uma frase muito bem batida dentro do Espiritismo. Quanto maior se estuda, maior é o conhecimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela pretende reduzir a sua taxa de suicídio no mundo em pelo menos 1/3 até 2030. Em 2019, nós tivemos
mais de 800 mil suicídios. Então, hoje no mundo, pelo suicídio morrem muito mais pessoas do que por HIV, do que malária, do que por homicídio e por câncer de mama. E aí no Brasil, 76% dos homicídios são referentes ao gênero masculino. E mais da metade de casos de morte por suicídio no mundo, é uma taxa de 52%, 51,1%, ocorre com pessoas com menos de 45 anos. E a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, sendo que 79% dos casos eles ocorrem em países de baixa e média renda. Contudo, nós temos o Sri Lanka e a Coreia do Sul, que são exemplos de políticas que estão ajudando a reduzir o número de casos. Bom, mas o que acontece com os suicidas depois? O espírito do suicida, ele sente todos os efeitos da decomposição do corpo. Por que isso? Porque existe um tempo mais prolongado de ruptura do laço que une o espírito ao corpo. Lembrando, né, que ele interrompeu sua vida, ele quebrou, né, ele interrompeu sua vida, ele quebrou esse laço de vida antes do seu término normal, do término natural, né? Então, o seu sofrimento vai se estender por esse tempo que deveria durar sua vida. Então, se ele tivesse que desencarnar com 100 anos e desencarnou com 30, ele ainda vai ficar mais ou menos aí 50 anos nessa perturbação. Então, por isso que essa perturbação dele é maior do que aquele que morre naturalmente ou morre em um acidente ou que o matam, né? Sabemos que o tempo de perturbação depois da morte, né, ele pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo, mas no suicida ele ultrapassa essa parte longa, como se a pessoa tivesse morrido naturalmente. E também temos a grande decepção que eles sentem, né, por eles terem cometido o suicídio. Bom, nós podemos aqui falar, citar um vídeo do Divaldo Franco, que ele fala sobre o suicida do trem. Um depoimento muito interessante do Divaldo, em que o Divaldo traz o depoimento do espírito que cometeu suicídio, e aí nós observamos, através das palavras de Divaldo, né, dizendo o que o suicida falou para ele, o quanto é importante orar pelos suicidas. Orar pelos suicidas é estar em acordo com a lei divina, né? E também nós temos que lembrar que no mês de setembro nós temos a campanha do Setembro Amarelo, né? Essa campanha teve início nos Estados Unidos, depois que o jovem Michael se suicidou. Ah, mas por que a cor amarela? Porque na época em que ele cometeu suicídio, ele estava restaurando um automóvel e esse automóvel era da cor amarela. E aí nós temos que destacar duas coisas muito importantes. Aqui no Brasil nós temos o telefone 188, que é o Centro de Valorização da Vida. São pessoas que estão lá, são pessoas treinadas, que estão lá para poder acolher aquelas pessoas que estão passando por alguns problemas e que estão planejando cometer o suicídio. E nós temos também, no plano espiritual, o trabalho magnífico dos mensageiros da colônia espiritual Virgem Maria de Nazaré, que é governada por Cirina. Esses mensageiros, esses socorristas, eles vão ao Vale dos Suicidas socorrer aqueles que lá estão. Bom, finalizando a nossa palestra, nós vamos recomendar 5 livros, e esses 5 livros foram base para montar a nossa pequena palestra. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, da FEB. Em Defesa da Vida, Suicídio Não, é um livreto também da FEB. André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, da editora Correio Fraterno. Almerindo Martins de Castro, O Martírio dos Suicidas, também da FEB, é um livro muito interessante. Ivone Pereira do Amaral, Pelo Espírito de Camilo, Memórias de um Suicida, também da FEB. Esse é um livro essencial para quem quer entender esse tema do suicídio. E nós temos as revistas espíritas, né, que trazem muito depoimentos de suicidas. Bom, gente, era isso o tema da nossa palestra, a nossa mensagem era essa, eu espero que todos tenham entendido.
ok? Obrigado para todos vocês e até a próxima.